Pessoal, hoje é dia 23 de novembro, certo? E aí, só para a gente dar início aos trabalhos. Terça-feira da semana que vem, dia 30, nós temos uma prova. Certo? A última prova, segunda e última prova nossa, para que a gente possa encerrar a disciplina. Dia 30 também é o último dia para entrega do nosso trabalho. Só consultando ver se eu não fiz bobagem. Mas, salvo engano, próximo dia 30 é o dia para entrega da última do trabalho escrito. Deixa eu ver. Isso, dia 30. Isso significa que hoje é o nosso último encontro síncrono. Porque no dia 7 é a PF. É a prova final para quem ficar naquele sistema. Acho que vocês já sabem, né? Mas precisa dar uma repassada. Quem tirar nota entre 5 e 7 está de prova final. Abaixo de 5 está reprovado. Acima de 7, aprovado direto. A gente não tem mais nenhum problema. Dessa forma, hoje é o nosso último encontro síncrono. É a nossa última aula juntos, numa jornada que começou lá em agosto, se encerra hoje de uma forma muito bacana, na minha opinião. Surgiu algumas dúvidas no grupo ao longo dessa semana, não só desse final de semana, aliás, só para esclarecer para quem não pegou, Infinito e Além. Apesar de eu preferir aquela jornada de 5 anos rumo ao desconhecido do Star Trek, indo aonde nenhum ser humano jamais foi. E eu postei um trabalho, tá? Que vai até o dia 5, que é para quem não fez a primeira prova, basicamente. Tá bom? Não é um trabalho para quem foi mal em alguma das avaliações, mas é um trabalho específico para quem não fez uma das provas. A outra avaliação é o trabalho, então, por favor, façam todos. Tá bom? Só para a gente definir isso daí. Para a gente deixar bem claro. Para quem não fez a primeira prova, nossa primeira avaliação, tem essa oportunidade, essa substitutiva, digamos assim. Sobre a aula de hoje, a gente vai trabalhar o conceito normativo, de uma forma bem sucinta, bem rápida, como é que se forma, como é que é a organização da lei. A gente falou ao longo da disciplina que nós trabalhamos em cima do direito positivo, positivado. Ou seja, o Brasil trabalha com leis. Apesar de existir a common law, né, a lei comum, o trabalho no Brasil ele é baseado nesse princípio da lei. Tanto que a fonte principal do direito no Brasil é a lei. Lei em estrito senso, de forma geral. E com base nisso, a gente precisa de ter normas escritas para terem validade. O princípio lógico do que nada que não é proibido é permitido. Tudo que não é proibido é permitido. Se não está previsto em lei uma determinação. Por isso que o Brasil tem tantas leis. Eu nunca parei para pesquisar, mas agora surgiu a curiosidade. Quantas leis existem no Brasil? Só para a gente ter uma ideia. Na faixa aí de 10 mil leis. Tá? Fora aí mais uma série de outros tipos normativos que a gente vai estudar agora, tá? Então, o que é a lei? No direito positivo, a materialização do direito, ele é materializado, ele é colocado na forma de lei. Então, você tem um conteúdo normativo, uma disposição escrita, está lá a regrinha, na qual a sociedade e o judiciário se embasam para tomar decisões nos casos de conflitos entre as pessoas.
A lei, ela precisa ao mesmo tempo ser genérica e abstrata, no sentido de que ela vai prever uma situação, uma possível situação. Ela se diferencia, o direito positivo se diferencia da common law, em que a common law não tem uma lei, uma norma escrita. Então, as coisas vão funcionando através da sociedade, da evolução social, das comoções, e daquilo que vai evoluindo, né? São essas aspirações da sociedade. Então, a common law tem a vantagem de ser muito mais célere, muito mais ágil, menos engessada, enquanto que o direito positivo tem a vantagem de ser mais estável. Você sabe exatamente o que fazer. Você tem uma pré-definição, você sabe ali exatamente como trabalhar. E a lei é justamente essa materialização. Você tem o direito e você traz isso para situações sociais, tá? Para situações cotidianas, digamos assim. E as leis no sistema tripartite de poder, só para a gente entender um pouquinho, um cara chamado Barão de Montesquieu, não sei se vocês já ouviram falar desse cara, ele é muito usado no direito. Ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. E ele propôs um sistema de governo que é utilizado no Brasil e em boa parte do mundo. Ele trabalha com três poderes. Um poder é o poder executivo, que tem como principal função fazer as coisas. Ele executa, o nome vem daí, né? Ele executa as coisas, ele faz, ele cumpre, é ele quem toma as deliberações. Um poder legislativo, que legisla, ou seja, que cria leis. É ele quem vai aprovar e discutir, e é ele quem representa normalmente a sociedade, que deveria representar a sociedade. E também ele vai fiscalizar o trabalho do Poder Executivo. E o Poder Judiciário, que serve como um fiel da balança. É o Poder Judiciário quem vai analisar as situações e vai dizer, olha, fulano está certo, fulano está errado, estão os dois errados, estão os dois certos, e por aí vai construindo o direito. O Poder Judiciário ele surge, né, a partir do conflito. Se não houver nenhum tipo de problema, nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de disputa, não há que se falar em intervenção do judiciário. Lembrando que o judiciário ele precisa ser provocado, existe uma série de regras e tal, mas não vem ao caso a gente dizer isso. Então, para nós, quando a gente fala em lei, interessa o poder legislativo. O poder legislativo é esse poder que tem o nosso parlamento de criar, alterar, extinguir ou remodelar determinadas leis. Fazer as adaptações necessárias para as mudanças do cotidiano. É o legislativo quem tem essa função de representar. Teoricamente, o legislativo ele deveria representar a população. No caso, o Legislativo Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado Federal deveria representar a nossa sociedade. É claro que isso não existe no papel, a gente está falando aí de uma tese, mas num país com mais ou menos a metade da população mulher e um pouco mais da metade da população negra, você ter um Congresso majoritariamente... e a gente tem uma desigualdade social, como a gente tem pessoas... A divisão social que a gente tem, né, 2 milhões de pessoas desempregadas, só para começo de conversa, não sei quanto, acho que está 9 milhões da extrema pobreza. Você tem aí... hoje o ministro Paulo Guedes falou, né, 60 mil brasileiros que não pagam nenhum imposto, que são os super ricos, ganham 300 bilhões de reais por ano. Palavras do Paulo Guedes. Ele é um deles, já que ele evita as nossas regras tributárias, escondendo dinheiro em paraíso fiscal. Mas, enfim, não vem ao caso isso. O que eu estava falando você tem uma desigualdade social muito grande, você tem um legislativo em que mais da metade, quase 70%, é homem branco de meia idade,
com posses, a gente não tem uma representação verdadeira. Mas, enfim, na teoria, né, o poder legislativo ele representa a sociedade, representa os anseios sociais. E aí, esse poder legislativo ele se compõe no Brasil de câmaras dos deputados, assembleias legislativas dos estados e a Câmara dos Vereadores. Vou começar de baixo. Câmara dos Vereadores, assembleias legislativas dos estados e Câmara dos Deputados e Senado Federal, que compõem o Congresso Nacional. Cada um com as suas devidas competências. Ou seja, o vereador não pode fazer uma lei que ultrapasse os limites do município. E o Senado Federal, por exemplo, não pode ter uma lei que vá influenciar só em um município específico, sem nenhuma boa razão para isso. Porém, também existe um processo legislativo atípico, que são os outros poderes, o executivo e o judiciário. Eles podem fazer leis. Leis no sentido genérico, tá? Eles podem ter atos normativos. Esses atos normativos, eles vão ser publicados, ser trabalhados dentro de uma esfera específica de poder, uma esfera específica de trabalho. Só para a gente encerrar, que eu acho que eu não coloquei aqui no slide, o Poder Judiciário, ele cria normas legais, ele cria regras, né, leis, por assim dizer, uma norma geral, para uso interno. Então, o TJ de Mato Grosso, por exemplo, ele tem a consolidação das normas da Corregedoria de Justiça. É um grupo de normas, um grupo de regras, é uma legislação que foi aprovada internamente e serve para trabalhos internos, só internos. Só atinge os servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, só. Qualquer regra que esteja ali e que você queira aplicar a outro servidor ou a uma outra situação, não cabe. Ou ao servidor do TJ de outro estado, não cabe. Só cabe ao TJ de Mato Grosso. Então, o judiciário, ele cria esse tipo de norma, ele é interno, são regras internas. Quando ele estabelece regimento, quando ele estabelece essas coisas. Já o Poder Executivo, ele cria normas de cunho geral. São os decretos, as medidas provisórias, existem os tipos normativos. E essas regras, elas têm atuação em âmbito geral, em âmbito nacional. Tanto prefeitos, governadores, quanto o presidente da República, eles têm poderes para criar normas dentro de situações muito específicas. Tá? Porque o processo legislativo natural, ele é do Poder Legislativo. Mas, eventualmente, há a possibilidade do Executivo fazer essas normas dentro de condições bastante específicas. E a lei, ela se divide a lei, genericamente falando, no lato senso, ela se divide em hierarquias, em várias normas diferentes, em várias normas que vão se... Eu falei a palavra agora, mas que vão se decantando, que vão refratando, não é refratando, que refração é de luz. Mas, enfim, que elas vão abrindo o seu leque, e aí você tem tipos normativos, tipos de normas diferentes, que tem vários nomes. Quando a gente fala em lei genericamente, é qualquer lei, mas existe um critério específico. A primeira delas é a norma constitucional. O que é a norma constitucional? É aquilo que está na Constituição Federal. A lei máxima de um país, positivado, é a Constituição da sua república. E aí ela é acima de qualquer outra coisa. E aí é importante frisar aqui, fazer um pequeno ressalto, os estados também têm constituições, logo eles também têm normas constitucionais, e a validade dessas normas constitucionais dos estados está condicionada às leis gerais, de um modo geral. Então eu vou falar aqui das leis nacionais, porque as constituições, elas precisam estar, estaduais, elas precisam estar inseridas aqui. Mas segue mais ou menos a mesma hierarquia. As normas constitucionais se dividem ainda em dois tipos, as originárias e as derivadas. A norma originária é a Constituição Federal. Lá em 1988,
Foi convocada a Assembleia Constituinte, um grupo de deputados se reuniu, deputados constituintes, liderados por Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Dante de Oliveira, essa galera, e eles escreveram um conjunto normativo que foi aprovado por esse poder constituinte e se tornou a Constituição Federal. Existe uma outra forma de se fazer a Constituição Federal, que é através da outorga. A outorga, ela é a imposição pelo chefe do executivo. Então, o chefe do executivo, ele impõe uma norma constitucional e define aquilo como uma norma geral. Então, toda vez que a Constituição ela é feita pela Assembleia Constituinte, ela é promulgada. Quando é imposta pelo chefe do executivo, ela é outorgada. Nós tivemos 7 constituições brasileiras ao longo de toda a nossa história, desde 1822. Inclusive, a de maior duração é justamente a Constituição Imperial, que durou 65 anos. A atual Constituição nossa está em 33. 33? 33. Fez 33 mês passado. Ainda é uma jovem senhora, ainda é uma balzaquiana. A Constituição Imperial ela era uma idosa quando veio a falecer com o golpe republicano, já contando seus 65 anos. Curiosamente, é interessante essa parte da história do Brasil, porque o Brasil ele é realmente um país muito sui generis, né? Em regra, constituições outorgadas são constituições repressivas. São constituições que impõem, por exemplo, a chamada Constituição Polaca, né, que é a Constituição que Getúlio Vargas impôs ao criar o Estado Novo, é baseada na Constituição de Weimar alemã, que deu origem, inclusive, às bases do nazismo. Então, é bem restritiva, bem limitadora. Porém, a Constituição de 1824, apesar dela ter sido outorgada, ela era uma das constituições mais liberais que já se viu no mundo. Dos países positivados, ela era uma das maiores. Ela, inclusive, previa coisas que a própria Constituição americana, tudo bem que a Constituição americana tem 13 artigos, então a gente dá um desconto, mas ela não tinha ainda. Tinha algumas defesas ali, liberdade religiosa, uma série de questões que eram muito avançadas ao seu tempo. Mas eu não sei se vocês sabem a história dessa Constituição. Em 1822, quando Dom Pedro proclama a independência, meio que um ataque de berrinha, para variar, ele convoca eleições e, em maio de 1821, ele decide que 1823, perdão, eles vão fazer a Constituição. Reúne todo mundo, leva mais de um ano e não sai o diabo da Constituição. Aí um dia ele enche o saco, fala assim, e aí, não vai sair? Porque o problema era o seguinte, todo mundo queria enfiar alguma coisa de interessante. Não era uma Constituição para o povo, para o Brasil, era uma Constituição para atender interesses. Se saísse uma Constituição promulgada daquela Constituinte, ela seria extremamente autoritária, extremamente preconceituosa, extremamente radical. Aí, Dom Pedro encheu o saco e falou, tem que ser assim, assim, assado. Não quero, então vocês... Beleza, ele trancou todo mundo dentro do Congresso, né, do palácio onde estavam reunidos, no parlamento brasileiro. Trancou todo mundo, botou os guardas do lado de fora, os caras fizeram greve de fome, não comeram, ele falou, quer saber, dane-se. Dissolve. E em 2 meses, ele escreve uma Constituição. Ao contrário do que reza a lenda, Dom Pedro I era extremamente inteligente. Só que ele não era exibido, ele não gostava de falar, ele era meio... A ver se ele era brutão também, né? Ele gostava meio que de exercício físico, então ele passa a imagem de ser um cara mais atlético do que acadêmico. Mas ele, tudo bem, não é tão quanto o filho dele. Mas ele era muito inteligente. Ele conseguiu escrever uma das constituições mais libertárias. A gente está falando de 1822, um país que foi intimamente ligado ao catolicismo, né, até pela questão de Portugal, que até bem pouco tempo atrás ainda era um Estado confessional, não era um Estado laico. E no Brasil, apesar de ser também um Estado confessional, ter uma religião oficial, você não tinha proibição de culto. Que vinha das raízes
da Santa Inquisição, mas mesmo assim, Dom Pedro I permitiu a liberdade de culto, permitiu que todo mundo fizesse o que bem entendesse com relação às suas religiões, desde que tomassem os devidos cuidados. Mas mesmo assim, é uma Constituição que foi outorgada e não promulgada, porque ele impôs a sua vontade. Em contrapartida, a gente teve algumas. A própria Constituição do Brasil República não é uma Constituição que se possa dizer uma Constituição realmente republicana. Tem muito ainda da República do Café com Leite, das oligarquias. Então não é uma... A Constituição a gente atrasou em termos de evolução social muito entre a Constituição Imperial e a primeira Constituição Republicana. E aí, beleza, tem isso aí. Retomando aqui, né, tem as normas constitucionais derivadas, que essas são as alterações, são as propostas de emenda constitucional, as PECs. A proposta da emenda constitucional são propostas a mudar o texto original da Constituição visando, bom, teoricamente, visando o interesse público e a evolução social. Na prática, visando o ganho, realmente o lucro de alguém. A gente tem algumas propostas de emenda constitucional, como a PEC 32, que é a PEC da reforma da Previdência, que desmonta a reforma da Previdência, da reforma administrativa, que desmonta o sistema público de prestação de serviços. Tá? Se vocês têm pretensão de fazer concurso público, pressione e digam não à PEC 32, porque ela cria na faixa de 10 mil cargos comissionados de livre nomeação, acaba com a estabilidade, tudo que é interessante do serviço público, ela acaba. Temos aí a PEC do calote, que é a PEC dos precatórios, que visa dar um calote em quem tem um direito constituído em lei, né, já reconhecido pelo judiciário, que deveria receber e não vai receber nunca mais. Aí agora eles estão querendo fazer a PEC da bengala reversa. Já teve uma PEC da bengala, em 2015, quando um grupo de deputados propôs a mudança no tempo de aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que era de 70 anos, passou a ser de 75, com um objetivo muito claro. Era muito claro esse objetivo, que era evitar que a Dilma nomeasse três ministros para o Supremo Tribunal Federal. Então, você aumenta o tempo. Esses caras ficaram mais um tempo, não saíram durante o governo dela, foi o que foi suficiente para vir o golpe de 2016. E agora, sem nenhum interesse verdadeiro, os mesmos deputados que apoiaram, em sua maioria, a PEC da bengala em 2015, agora apoiam a volta aos 70 anos. Eles querem reduzir a idade para a aposentadoria compulsória, o que daria mais 2 cadeiras de nomeação do Supremo Tribunal Federal, ainda no mandato do Bolsonaro. Esse é o objetivo. Numa eventual reeleição, ele trocava mais 2. É totalmente eleitoreiro, totalmente interesseiro, porque alguns anos atrás, 70 anos, estava bom, 75, que era o limite. Agora vai mudar de novo? Quem que estava errado lá, o Caio? A maioria dos que apoiaram a de 2015 estão apoiando agora. Oi, Jefferson, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. Resumindo, a população tem uma parcela de culpa, porque reelegeu os mesmos deputados, né? Jefferson, eu tenho uma teoria muito séria sobre política. A verdade é que as pessoas não entendem de política. As pessoas não entendem de direito, não entendem de Estado. Porque isso não é ensinado para ninguém. Você vai aprender isso quando você busca, quando você vai atrás em faculdades. Tem muito... Não é bem assim, o brasileiro tem país que merece, Daniel. Na verdade, existe aí um problema muito sério, que é na educação. Professor, eu vou contar a situação aqui no Rio.
O senhor acompanhou na época das Olimpíadas, né? Que teve aquele superfaturamento de obra, não sei o quê, Sim. que foi o Eduardo Paes. Aí, ó, Aham. olha a zebra, para não dizer outra coisa. O cara sai da prefeitura em 2016, que também foi ano de eleição municipal. Ele sai da prefeitura, vai para os Estados Unidos, né, com uma grana que ele pegou daqui. Ele matricula um dos filhos dele num dos colégios mais caros dos Estados Unidos. Tipo assim, era tão caro que ele botou o filho dele para estudar com ator de Hollywood, para você ver o nível. Aí veio 2020 não, 2018 foi mal. Ele voltou querendo ser governador. Aí teve aquele outro governador lá que surfou na onda do atual presidente da República. Aí, né, claro que depois ele sofreu impeachment e tal, mas isso é história para outra hora. Aí veio o Eduardo Paz em 2020 querendo ser prefeito. Aí, aí tudo bem que o Crivella, né, também não era a melhor pessoa do mundo, mas pô, entre Eduardo Paz e Crivella, é entre a cruz e a espada. Nesse caso, eu preferia muito mais a cruz, né? Mas eu não votava no Rio, então, né? Tarcísio. Exato. Aí pronto, aí a galera vai lá e elege o Eduardo Paz de novo. Eu fiquei olhando aquilo, fiquei assim, meu Deus. Existe duas questões, né? E as duas questões estão muito a ver, estão muito ligadas à educação. A primeira é, o brasileiro não sabe sobre política, não sabe sobre Estado, não sabe direito, tá? Ó, vamos botar, eu já chego lá, Gabriela. Não é bem assim. Então, assim, qual que é a ideia? O brasileiro não sabe. Não sabe porque não é ensinado, tá? Não sabe porque não é apresentado. Não sabe porque ele vive uma jornada, todo mundo vive hoje uma jornada muito grande de trabalho, não só de horário, mas de exploração psíquica, né? Você precisa trabalhar cada vez mais, né? Você precisa se dedicar cada vez mais para poder produzir e tal. E isso faz com que as pessoas cheguem muito exaustas, elas não têm tempo. Ninguém mais quer assistir o jornal, todo mundo fica na novela, porque a novela é engraçada, você não precisa pensar. Você trabalha, se mata, chega em casa, ainda tem que ver gente morrendo, ver tudo. É complicado. E também, ele não sabe porque ele prefere não saber. Tá? Muitas vezes o povo brasileiro prefere não discutir. Então, assim, não existe uma política educacional voltada para a criação dessa pessoa. E aí tem uma coisa que o Paulo Freire falava. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Pela falta dessa estrutura educacional, né, a gente tem aí uma situação muito ruim. As pessoas, muitas vezes, elas não querem discutir porque elas querem ganhar. Ah, o Eduardo Paes, todo mundo conhecia Eduardo Paes. Sim, todo mundo conhecia Eduardo Paes. Mas por que às vezes ele não quer tirar? Porque ele almeja também chegar lá. Então, se ele bota alguém que não vai mais permitir, mesmo que seja uma ideia totalmente fora, se você coloca, por exemplo, um Tarcísio que vai fazer tudo para botar o Brasil, o Rio de Janeiro nos eixos, você corre o risco de perder a chance de um dia conseguir uma pouquinho ali, seja com uma coisa, ganhar de algum jeito, entendeu? Esse é o problema todo, é um contexto. Então, a culpa é do brasileiro? Sim e não. O brasileiro tem culpa quando ele fecha os olhos. E o brasileiro fecha os olhos. Ninguém pode dizer que a gente não sabia quem era o Bolsonaro. Ninguém pode dizer que a gente não sabia quem era o Eduardo Paes. Ninguém pode dizer que a gente não sabia quem era o Dória. Ninguém pode dizer. São raros os que a gente pode dizer assim, ó, não sabia. A gente não sabia quem era o Blairo, não sei quem é de Mato Grosso aqui, mas assim, lá em 2002, eu acho, Blairo Maggi sai candidato a governador. Quem era Blairo Maggi? A gente só conhecia eu sabia que era um cara que plantava soja, ninguém tinha ideia de quem era Blairo Maggi. Beleza. A gente tinha ideia de quem eram os outros eram muito ruins. Então vamos apostar no novo. Ótimo. Se ferramos. Foi um governo bem médio. Aí ninguém sabia quem era o Pedro Táxi, né? Quer dizer, algumas pessoas sabiam, mas muito poucas, porque o Pedro Táxi, quando se candidatou ao governo, ele
saía de um Senado discreto, razoável, não tinha muito, todo mundo se ferrou. Agora, todo mundo sabia quem era o Mauro Mendes. E a gente está se ferrando. Então, o brasileiro, ele tem culpa quando ele... Quem sabia quem era o Pedro Táxi lá na eleição dele? Quem estava, enfim, enfiado na política. Quem lia sobre política. Que é pouca gente. Agora, quem sabe quem é Mauro Mendes? Qualquer pessoa que lê jornal. Então, eu acho que existe um processo que precisa ser pensado. Tá? De um lado, existe uma necessidade que o brasileiro precisa. O brasileiro, e aí é muito chato dizer isso, porque eu sou brasileiro e amo meu país, mas é muito chato pensar que o povo brasileiro ele gosta de se dar bem, tá? E isso não é agora, não é assim, essa geração, não. Você pega aí os livros do Laurentino Gomes, que tratam sobre 3 pontos marcantes da história do Brasil, que é a chegada de Dom João VI ao Brasil, a independência e o golpe republicano, e você vai ouvir ele dizendo assim, ouvir não, vai ler, dizendo que o povo brasileiro é um povo maravilhoso, acolhedor, extremamente carinhoso, extremamente disposto, até a hora de fazer negócio. Porque na hora que faz negócio, aí o troço fica feio. O negócio brasileiro é ganhar. O negócio brasileiro é dar jeito. Então era comum fazer negócio com um brasileiro, aí vai abrir a caixa, tinha pedra no fundo da caixa para dar peso. Ou você tinha produto de boa qualidade em cima e produto de péssima qualidade embaixo. Isso fazia parte da cultura. Então, tem relatos de europeus e de norte-americanos que vinham fazer negócio no Brasil e eles eram avisados por colegas, você toma cuidado, você vai... E isso é até hoje, sabe? Isso é o cara que, eu só vou 5 minutinhos ali, eu vou deixar aqui estacionar em fila dupla, porque eu só vou... Isso faz parte, é meio que cultural, né? É meio que faz parte, né? E aí, né, assim, a gente tem, tá? A gente tem uma série de questões. E aí, esse dia eu estava brincando até com a minha esposa, Suelen, que ela é professora de história. A culpa de tudo isso, vocês sabem de quem que é? É da Globo. A culpa disso, pelo menos dos últimos 30 anos da situação do Brasil, é da Globo, tá? Porque a Globo foi quem manipulou as eleições de 89 para que o Collor ganhasse. Porque se o Collor não ganha, quem ganha é o Lula. E o Lula, aquele Lula, tá? Não era o Lula de hoje, de centro, que faz negociata com banqueiro, essas coisas. Não, era o Lula raiz. E esse Lula, ele já tinha escolhido o ministro da Educação, que era o Paulo Freire. E aí o processo educacional seria muito, muito diferente. Mas a gente também pode botar a culpa em Marechal Deodoro, que ignorou todos os pedidos do Benjamin Constant para uma reforma educacional do Brasil, lá em 1889. Então, tem uma série, né, de questões, tá? Existe uma série de condições. Eu não tenho, por exemplo, o Genivaldo está falando aqui que tem vergonha de falar que votou no Lula. Eu não tenho vergonha de falar que votei no Lula. Lula nunca tinha sido... O que tinha sido o Lula até então? Né? Eu não tenho vergonha de ter votado no Lula. E acho que, de todos os governos, desde a redemocratização desde a ascensão de Tancredo Neves, que acabou sendo o Sarney, foi o melhor governo que nós tivemos, sim, para o povo. E o governo da Dilma foi o que mais lutou contra a corrupção. Foi um bom governo? Em alguns aspectos. Foi ótimo? Foi perfeito? Nem de longe. Acho que ele é honesto? Nem a pau. Então, assim, a gente tem que saber algumas questões. Tá? Eu não tenho... hoje eu não tenho arrependimentos eleitorais, acho que nenhum. Um ou outro, talvez, assim, bem raros. Mas eu sei que você tem que entender algumas coisas da estrutura, né? É bem que o Daniel está falando, tem que separar os pontos, tem que dizer o que é bom e o que é ruim. Eu vou dizer, eu detesto o PSDB, acho que o sistema de governo, a ideologia do PSDB é horrível, não gosto, não concordo. Mas o governo do Fernando Henrique trouxe estabilidade econômica para a gente. Você não ter mais que... Tudo bem, ele começou isso ainda no governo de Itamar, mas você não ter que ir
no mercado. Quem é mais velho aí sabe. Você não vai no mercado e você olhar, tá? Para saber onde é que está o remarcador, para saber onde que ele já marcou para pegar o preço antigo, você poder saber que você vai hoje no mercado e vai sexta-feira e o preço é o mesmo, isso é excepcional. Com relação à roubalheira, Genivaldo, eu falo uma coisa. Existiram 2 governantes brasileiros até hoje que efetivamente nunca roubaram nada do Brasil. Que eu posso assim afirmar categoricamente, assim, falar assim, não roubaram, são inocentes. Chamam Dom Pedro I e Dom Pedro II. Pelo simples fato de que era uma monarquia e o país era deles. Você não rouba o que já pertence a eles. Só isso, tá? A Dilma, eu realmente até acredito que ela seja honesta. Caiu por isso, inclusive. O golpe foi por isso. A gente sabe que o golpe do impeachment foi engedrado por gente que queria continuar roubando e ela estava marcando em cima. Mas eu não boto a mão no meu fogo, tá? Eu não boto a mão no fogo por causa de nenhum presidente que passou pelo Brasil. E aí eu vou dizer o seguinte, só para complementar, Jefferson, só um pouquinho, o Genivaldo, a fala do Genivaldo, assim, o que a gente sabe, tá? Deixar bem claro, que é o que a gente sabe, que ficou público, que ficou escancarado, o mensalão foi o menor dos escândalos. Não chega nem perto de anões do orçamento, privataria tucana, a máfia dos sanguessugas, agora o orçamento secreto, tá? A compra do impeachment pelo Temer, nada disso. Tá? Chegar aos pés o mensalão. Não estou isentando, estou só mostrando para você que sim, todos eles foram corruptos. Tá? E que aí a gente tem que avaliar. Foi ruim? Foi. Porque teve roubo. Mas foi o pior, como se diz? Não, não foi. Não morreu tanta gente, não tinha 14 milhões de pessoas na miséria. Eu sinceramente não sei o que o Lula fez. São 2 caras que eu queria entender a matemática deles. Lula e o Silval Barbosa, que foi governador aqui em Mato Grosso, que está preso, inclusive. Eu não sei o que eles faziam, porque eu sei que os 2 roubaram. Nossa, o Silval ficou bilionário com as obras da Copa. Mas a gente tinha comida, a gente tinha salário. O Silval pagava salário em dia, dava aumento, dava recomposição, fazia um estrago na nossa estrutura. Eu não sei de onde é que eles conseguiam dinheiro para roubar e fazer as coisas, mas faziam. Então, tá certo? Claro que não defendo o roubo, mas faz. Isso está errado. Mas que a gente tem que avaliar que houve pontos positivos e que não houve pontos positivos em outros governos, como, por exemplo, o atual. Não tem absolutamente nada que ele tenha feito que seja vantajoso para a população em si. Isso é verdade. Jefferson, pode falar agora. Professor, no meu ponto de vista, meio no contexto geral, você falou uma palavra muito interessante. E isso eu acho que é enraizado no brasileiro, num contexto geral. Pode até alguém achar errado da minha parte, mas você falou uma palavra interessante, o jeitinho brasileiro de ser. É um presidente, um deputado, um senador que rouba ou coisa e tal, mas um jeitinho de ser um exemplo, brasileiro, de querer levar vantagem na coisa pequena também, no meu ver, o jeito de levar vantagem nas pessoas não deixa de ser uma pequena corrupção. Sim. No meu ver. Então, assim, é fácil você julgar o A, o B, o C, o Lula é ladrão, Bolsonaro é ladrão, fulano é ladrão. Eu tenho comigo o seguinte, na área da política, os políticos são os criadores e aprovadores das leis, certo? Eu penso assim, que eles fazem isso pensando lá na frente, se amanhã ou depois levar vantagem. É a mesma coisa do pequeno. E eu tenho comigo que a saúde, um político hoje, se ele for, vamos dizer, levar o jeitinho brasileiro, igual o popular, ele trabalha só na área da saúde, que é na fraqueza do pobre. Ele não precisa saúde do município dele, nunca ele deixar 100%. Ele só necessitar
de um exemplo fácil é assim, eu sou de uma família humilde e um parente meu sofre um acidente e necessita de uma UTI, eu não tenho dinheiro para UTI, eu vou entrar para a fila do SUS, certo? Quantos que já estão na fila? Se amanhã ou depois eu chego, pego o vereador aqui do lado, eu vou pedir para ele vai comunicar a parceria dele que ele tem com o deputado, e o deputado vai colocar na frente. Entendeu? Tem quantos na fila precisando de UTI, mas o Jefferson, porque tem um contatinho aqui, o jeito brasileiro, e ajeitou a UTI para o parente dele. Não deixa de ser uma corrupção. Meu ver, né? Não é que não deixa de ser, é corrupção. Tá? Tudo que você faz e que está em desacordo com a legalidade é corrupção. Você leva uma vantagem. Complementando aí a fala do Jefferson, eu diria que é mais por causa da essência humana, que é tipo assim, faz uma coisa uma vez, dá certo. Aí faz de novo, dá certo. E de novo, e de novo, e de novo, e só para a hora que tá errado. Jefferson falou um negócio aí da saúde, aí eu me lembrei aqui. Aqui no Rio tem um vereador que ele é bem conhecido. Acredito que todo mundo deve conhecer, que é o Gabriel Monteiro. Volta e meia eu dou uma olhada no trabalho dele, tipo assim, vez em nunca. Aí eu Aí eu vi que ele tava entrando nos hospitais públicos do Rio. Aí ele descobriu um esquema lá, tipo assim, que eu achei bem estranho, que era a ambulância sendo usada de táxi por médico. Aí, por exemplo, ele foi num hospital que eu lembro que tinha... E que os médicos estavam dormindo, literalmente. O cara tava dormindo assim e tava a galera... Tava a galera lá passando mal, morrendo. Aí eu pensei que é assim, os caras realmente têm uma máfia que eles vão pegando dinheiro, sabe-se lá da onde, como o senhor mesmo disse, né, a respeito do Lula e do outro governador daí, Simval. isso, Simval. Aí os caras tiram dinheiro, sabe-se lá da onde, aí dá um serviço meia boca, quer dizer que nem meia pode ser considerado às vezes, né? E eu até cheguei a falar ali no chat, mas acho que o senhor não viu o que você tava falando aí, que era do pão, isso é quase um pão e circo, né? Pão e circo, eu vi. Aí que você falou aí da Copa. Que é basicamente isso, né? Que os caras dão um entretenimento barato, né? Como o senhor também falou do caso da Globo, que manipulou as eleições de 89, que é um entretenimento barato. Que é assim, eu li um negócio uma vez dizendo que a galera pensava que a Globo era tipo assim, a Hollywood brasileira, que formava celebridades. Só que só nos tempos atuais que a gente percebeu que a Globo é uma empresa tendenciosa, que recebeu uma verba bilionária do governo para se manter, que, me desculpe pelo que eu vou dizer, mas eu acho que o atual presidente fez muito bem em cortar a verba da Globo, porque eu não acho certo uma empresa que já é bilionária ficar recebendo dinheiro do imposto da galera que só há muito para pagar. Isso é a minha visão, cada um tem a própria visão. Então, eu acho que é isso. Olha, no caso, eu só vou falar um ponto que você... Eu concordo com o que você falou, com uma ressalva, não é que eu discorde, mas só um complemento. A questão de dar dinheiro para a televisão. Tá? Primeiro que, assim, Bolsonaro ele não cortou por uma questão de identidade ou de lisura do processo. Cortou de birra. Né? Porque ele não gosta da Globo, a Globo não gosta dele. Tanto que, na verdade, não houve redução, houve uma migração desses valores. A gente está pagando, você falou, tá dinheiro do imposto para passar na televisão que já é milionária. Foi descoberto que a gente paga para o YouTube para passar propaganda do governo em canal de fora do Brasil, em vídeos em russo, tá? Uma coisa surreal. Então, assim, não foi essa. Agora, eu concordo com você quando não tem que dar dinheiro. Até porque, eu quero lembrar vocês que TV e rádio são concessões públicas. Deveria haver um espaço publicitário do governo inserido no contrato. Não, a gente vai colocar na novela das 8 uma propaganda de 60 segundos do governo. E dane-se, se você não quiser isso, então não tem concessão. Pronto, acabou. Entendeu? Uma coisa desse jeito. Então, eu
Não é que eu não vou concordar com o que o Bolsonaro fez, porque o que ele fez não foi cortar, falar, vou acabar, vou reduzir, a gente está em crise, eu vou diminuir. Não, ele deu uma grana federal para a Record, deu grana para a SBT, muita para a internet. Né? A gente sabe que muito disso financiou sites e blogs de divulgação de fake news, né? Mas eu concordo quando você diz que a gente não tem que dar dinheiro do imposto suado para fazer propaganda, até porque nem deveria ter que pagar propaganda, né? Já que é uma concessão pública, ou seja, a TV ela só existe porque o governo permite que ela exista. Então tem que inserir ali dentro esse tempo. E eu não estou defendendo a Globo aqui, até porque a Globo não tem defesa. Apesar de ultimamente eu ter concordado com algumas matérias, eu continuo achando ela extremamente tendenciosa, porque quando ela quis botar o Bolsonaro em alta, o Bolsonaro estava em alta. Agora, para derrubar o PT. E agora ela questiona o próprio Bolsonaro, né? Porque, na verdade, o que ela queria era derrubar o PT, não imaginou que fosse... Eu até fiz participei de um evento sobre essa questão da mídia que foi em cima da Lava Jato e tudo, e a gente fez essa análise, né, um grupo de pessoas. O que aconteceu foi que houve realmente uma tendência de desmoralizar um governo, e isso acabou tendo como efeito colateral moralizar e dar visibilidade para um outro que não era a intenção. E eu assisto a Globo. Eu assisto Fantástico praticamente todo domingo, assisto o Bom Dia Brasil, não, o Hora 1 de manhã cedo, quando eu acordo. Só que o fato de eu assistir não quer dizer que eu não saiba filtrar. Então, é isso que é muito importante. Eu leio a Veja, eu leio a Isto É, né, eu leio a Carta Capital, leio Metrópolis, leio Poder 360, leio Catraca Livre. Né? Então, assim, você precisa ler e filtrar para saber o que é tendência ou não. Elisângela, pode falar. Do ponto de vista assim, particular, eu observo muito que as pessoas criticam a Globo. Mas sabe, às vezes, mais de informação de que, às vezes, quem nem assiste, assim, ou então que assiste muitas vezes, fala mal dela e tal, mas está ali 24 horas. A Globo não presta, a Globo só passa isso. Poxa, tem vários outros canais, tem infinitas opções. Não assiste, se ela não flui. E a gente observa que alguns pontos, né? A Globo, ela está lá em cima, elevado em questão de audiência, em alguns setores, claro. Mas é fácil você obter um julgamento, seja de A, de B, C, de política, essas coisas, quando você está só puxando para o seu lado. Às vezes o tiro pelo prefeito mesmo de cada cidade. Quando o prefeito está fazendo as coisas erradas, quem está do lado dele sabe que está fazendo as coisas erradas, não está certo. Mas não fala nada. Aí vai lá o outro prefeito, entra outro, aí às vezes não faz nem metade daquilo que estava fazendo de errado, eles vão lá e criticam. É como foi falado anteriormente aí por você e pelos colegas. Na verdade, as pessoas, elas têm aquela coisa, quando está do meu lado favorável, para que eu vou falar? Para que eu vou reclamar? Se estou bem, para que eu vou reclamar? Aqui em Diamantino, pouco sabe, mas tem 5 meses que as farmácias não têm medicação, as farmácias populares do município não têm certas medicações essenciais para, tipo, diabetes, hipertensão. Poucos sabem disso. E os que sabem não falam por quê? Porque são favoráveis com o empreguinho de prefeitura, tem amizade com o prefeito. Isso é culpa do prefeito em si? Pode ser também, mas também tem vereadores que poderiam fiscalizar, a população poderia ser mais cobrar. Então, é muito fácil você falar de uma coisa quando você não está sendo favorecido com ela. Agora, eu quero ver se tu abre a boca e questiona quando realmente ela está te favorecendo. Eu sou do lado do prefeito, eu vou falar dele se ele estiver fazendo errado? Raramente a gente encontra uma pessoa assim. É raro. Esses dias eu me surpreendi com uma coisa. Eu estava lendo sobre a história de um partido, o PDT, e eu não sei se vocês acompanham política partidária, o presidente do PDT atualmente é o Carlos Lupe, que para mim sempre foi mais um político de carreira, aquelas coisas.
E aí eu estava lendo sobre a história dele, e em 2004, pouco antes do Brizola falecer, o Brizola e o Lula romperam, né? Eles discutiram e tal, justamente porque o Lula saiu daquele caminho de social-democracia, de ideário mais esquerda que estava em prol da chamada governabilidade. E aí os dois brigaram, romperam. E na época o Carlos Lupe era ministro do Trabalho. Ministro do Trabalho. O Carlos Lupe, assim, quem rompeu não foi o PDT, foi só o Brizola. Imediatamente o Carlos Lupe abriu mão do cargo dele no governo. Então, assim, são situações que podem acontecer por fidelidade. Né? Ele ficou sem cargo. Então, é muito raro. Eu me admirei de um cara ter feito isso. A gente não vê muito isso por aí, né? Na política. E a gente precisa valorizar quando isso acontece. Eu não estou defendendo ele, só conheço essa parte. Então, não sei se, de repente, ele fez alguma outra grande bobagem por aí, mas, enfim. Depois ele voltou, foi de novo ministro, mas já depois do falecimento do Brizola. E só para a gente finalizar esse assunto e retomar aqui a questão das leis, falando sobre a Globo, ninguém faz novela melhor do que a Globo, no mundo inteiro, tá? Não adianta. Não tem novela mexicana que seja melhor do que Avenida Brasil. Foi que me ocorreu. Então tá, são as... Eu sou forçado a concordar. Eterna Carminha. Ah, não, tem. Não adianta, você já estava conversando. Tem... Ó, você pode pegar os dorama coreano, novela indiana, não tem... Até hoje eu vi 4 novelas, assim, que dão conta de brigar com a Globo, que 2 da extinta Manchete, né? Pantanal e Ana Raiz Trovão, e 2 da SBT. Professor, essas 2 mesmo que eu ia falar. E 2 da SBT, que foi as pupilas do senhor reitor, éramos 6. Onde, quando mostra o meu Mato Grosso, aí fica bom. É bom, né? Vou fazer de novo, vamos ver se a Globo faz jus ao texto. Mas continuando. Depois das emendas constitucionais, você tem as leis complementares. A Constituição, apesar de grande, na verdade enorme, que é a Constituição brasileira, ela ainda deixou algumas brechas. E essas brechas, elas são objeto de leis, elas precisam ser complementadas com leis. Como essa lei ela vai adaptar e trabalhar o texto constitucional, elas são chamadas leis complementares, porque elas complementam a Constituição. Então, elas estão acima das leis ordinárias, acima de tudo. É a primeira lei na hierarquia. Você tem a Constituição é a lei máxima. Né? Nenhuma lei pode ser contrária à Constituição. Lembrando que, a partir do momento em que a PEC é aprovada, ela faz parte do texto constitucional, e essa distinção entre originária e derivada não altera a questão da hierarquia, tá? Sendo norma constitucional, originária ou derivada, é irrelevante. Tem o mesmo poder. E aí as leis complementares estão logo abaixo da Constituição, porque elas complementam a própria Constituição. Então você tem aí a Lei Complementar 101 de 2000, que estabelece, a Constituição estabelece a política fiscal, né, tributária no Brasil. E a Lei 101 vem e coloca os casos que estão previstos na Constituição, a possibilidade de renúncia fiscal, e a Lei 101 estabelece critérios e define. Tem uma lei, por exemplo, que nunca foi feita, apesar dos 33 anos, que é a brecha na greve do servidor público. A CLT tem o Estatuto da Greve, né, as disposições de greve, e aí para servidores privados. Para o servidor público foi garantido o direito à greve na Constituição e era para ser regido e definido em lei, nunca foi. Depois, na sequência, né, em termos de hierarquia, leis ordinárias. A lei ordinária, ela é aquela lei comum, né? A lei, no sentido mais básico do termo. Então, tudo é lei. O Código Civil é lei, Código de Processo Civil é lei, Código Tributário é lei, leis administrativas, lei do mandato de segurança, lei de execuções penais. São leis. Publica a lei. Ela trata sobre um assunto específico, né, qualquer coisa que não seja regulada por matéria complementar à Constituição. E aí, um pouco abaixo das leis ordinárias, tem as leis delegadas.
O que é a lei delegada? O presidente da República, ele, em tese, não faz lei. Mas aí, por força do artigo 59 e do artigo 68 da Constituição, é possível que ele peça autorização para o Congresso Nacional, as duas casas, que vai ser definido pela Comissão de Constituição e Justiça, para que ele faça uma lei. E aí ele faz e trabalha essa lei. É interessante aqui que não é a propositura do projeto de lei. Ok? Ele faz a lei, propriamente dita. Então, assim, eu quero fazer uma lei que disponha sobre o cultivo da mandioquinha salsa. E ao invés disso ser debatido, ser feito no Congresso, né, antes de ter a lei para ser debatida, você só tem uma ideia. Quero fazer uma lei sobre mandioquinha salsa. O Congresso vai lá e fala, não, fica à vontade, pode fazer. E aí o presidente vai e faz e já está valendo. O presidente, né, ele pode propor uma lei. Ele elabora um projeto de lei e coloca. O ministro, qualquer pessoa, na verdade, pode propor um projeto de lei. Só que aí vai ser debatido e passado pelas comissões da Câmara. Tem todo um processo de tramitação que a gente vai ver daqui a pouquinho. A lei delegada não passa por esse processo. Ele simplesmente vai lá, eu quero fazer uma lei assim. E aí todo mundo aprova, se é aprovado, vai. E o presidente da República elabora, sanciona e pronto, está em vigor. Outra forma também de lei que não sai especificamente do legislativo são as medidas provisórias. A medida provisória, ela sai direto do gabinete da presidência. E ela só pode definir coisas que sejam relevantes e urgentes. Então, não pode falar sobre coisas que não são. Por exemplo, o presidente editou via medida provisória o aumento para a quantidade de munição que os CACs poderiam comprar. Qual é a relevância, qual é a urgência disso? Né? Qual a necessidade que tem de fazer isso? Foi revogado. Né? Não foi nem apreciado porque ela tinha vício de formatação. Perdeu todo o valor. Por outro lado, uma medida provisória que cria o auxílio emergencial, essa tem relevância e urgência. Quer dizer, as pessoas estão morrendo de fome porque tem uma pandemia em vigor. E aí você edita, você poderia editar, né, que no caso o presidente não o fez, né, ele preferiu deixar isso pelo Congresso, né, porque o objetivo dele era que todo mundo voltasse, que não tivesse nenhum tipo de restrição, acabou não dando muito certo, e aí acabou não tendo. Teve uma MP, que daí também tinha vício formal, então acabou ficando de lado. Mas então a MP, ela é feita. A MP, ao contrário da lei, em regra, ela tem validade imediata. Ela começa a valer assim que ela é publicada. Publicou, está valendo. Só que ela tem uma questão, ela tem um prazo, ela tem um tempo de validade. Ela tem 45 dias para ser votada. Se em 45 dias ela não for votada, o presidente da Câmara não pautar ela para votação, ela trava a pauta. Nada mais pode ser votado que não seja aquela medida provisória. E aí ela vale esses 45 dias. Então, digamos que tem uma medida provisória, venceu os 45 dias, não votou. O Arthur Lira não botou para votar. Sei lá por que motivo. Ela perde a validade. A partir daquele momento, do 46º dia, não vale mais a MP até que ela seja votada. Quando é votada a MP, aí ela deixa de ser uma medida provisória e passa a ser lei. Aí ela vira uma lei ordinária. Então, a medida provisória tem vida curta, em 45 dias. Aí, se ela não for aprovada, morreu, acabou, não tem o que fazer, não tem o que discutir. Tá? Depois das medidas provisórias, a gente tem os decretos legislativos. Os decretos legislativos, eles são decretos que saem do Congresso para o Congresso. Então, eles têm um âmbito dentro do Congresso Nacional. Eles não passam por todos os trâmites de uma lei, porque eles só vão atender ali. Então, por exemplo, esse decreto 9.685 regula a posse de armas pela Polícia Legislativa. Eles podem ou não. Então, são matérias específicas que já estão no artigo 49 da Constituição Federal, né?
e discutem questões da administração, não tem valor para todo mundo. E aí existem os atos administrativos, que são as resoluções e portarias, que têm um valor específico, ela tem uma autoridade limitada, né? Ela tem que ser dentro de um espaço de autoridade, então um ministro pode fazer uma portaria, um chefe de departamento, um presidente de autarquia ou de empresa pública, serve para definir alguns assuntos, tá? Para definir alguns conceitos, mas eles não podem criar atos normativos que abranjam tudo, eles só vão poder trabalhar em cima de atos normativos, de leis que já existam. E aí vem a técnica legislativa, que é a forma de construir uma lei, né? Então, esse conceito é tirado do Manual de Técnica Legislativa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Técnica legislativa é o conjunto de procedimentos e normas redacionais específicas que visam a elaboração de um texto que terá repercussão no mundo jurídico. A lei, ela tem um texto, uma forma específica que ela tem que ser cumprida, senão ela tem vício de forma, ela não vai funcionar. Você lembra que a gente falou na aula passada sobre os atos jurídicos que para ter validade, precisam de uma forma específica. A lei funciona assim. Ela tem que ter algumas partes, algumas definições que são obrigatórias e que vão discutir. A primeira delas é a emenda. Vocês podem olhar qualquer lei no site do Congresso Nacional, vai estar lei, número tal, de tanto, dia tal, mês tal, ano tal. E aí embaixo tem um texto recuado à direita, que é a emenda. Diz assim, é o resumo da lei, né? Resumo do que vai se falar. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, o ementa estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal e dá outras providências. Esse dá outras providências é meio que um coringa que serve para qualquer coisa. Você pode incluir algumas coisas que são chamadas jabutis, né? Você vai incluindo coisas que não estavam ali, que não tem muito a ver com a norma, mas entra para aproveitar. Então, você pega uma lei importante, você pega uma lei de responsabilidade fiscal, você pega a reforma da Previdência, você inclui coisinhas que necessariamente não deveriam estar ali, não tem uma relação, mas que elas pegam carona para poder atender interesses. Não sei nem por que existe isso, mas existe. Além da ementa, existe o preâmbulo. O preâmbulo, ele é um parágrafo introdutório, ele explica a ideia por trás da lei, ainda que não seja muito comum. Tá? A gente tem na Constituição e pouquíssimas leis que têm isso. Então, da Constituição é esse aqui. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. É difícil ler isso sem começar a gargalhar. Né? Vou nem começar a discutir isso aqui. E aí vem o texto. Ah, tá. Realmente, eu não citei, Maria Eduarda, sobre os tratados internacionais. Os tratados internacionais, eles têm que ser ratificados. Então, não adianta nada o presidente ir lá e assinar o tratado de qualquer coisa, né, sem que isso seja ratificado pelo Congresso Nacional. Quando ele chega no Brasil, o Congresso Nacional tem que votar esse tratado e ele vai ter uma votação similar à PEC. São 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Então, vota-se 2 vezes em cada casa, você tem que atingir no mínimo 3/5 do total de deputados e senadores, tá? Não é do total de presentes. Antigamente você tinha algumas leis que eram aprovação de medida provisória, eu não me lembro bem o que era, porque isso já tem um tempo, que era 50% mais um dos presentes. Às vezes tinha um quórum mínimo, claro, né, que era acho que 2/3 do Congresso. Então, assim, se você tivesse 1/3 do Congresso apoiando a proposta,
cabia. Hoje não cabe mais. Hoje todos os textos no mínimo metade mais um da casa. Então, 513, metade dá 250, 255, 256, 257. Então, agora, as PECs e os tratados internacionais precisam de 3/5. Eles precisam de 308 votos no mínimo para ser aprovado no Congresso e 49 no Senado. Em 2 turnos, ou seja, vota 2 vezes, vota, e aí normalmente uma semana, 15 dias depois, marca uma nova votação, vota de novo. E aí, se não passar em qualquer uma dessas, está fora. Vai para outra casa do Congresso, a mesma coisa. 3/5, 2 turnos. E por ter esse sistema de votação, igual a da PEC, ele acaba ele é equiparado, na verdade, ele passa a constituir uma norma constitucional. Porque a Constituição brasileira fala no seu parágrafo, no seu artigo 3º, em tratados de relações internacionais. O Brasil faz parte de uma amplitude maior de países. Então, ele passa a se equiparar a um texto constitucional. Ele é equiparado, não é que ele é igual, mas ele é equiparado. Portanto, as normas não podem ser... também não podem ser contrárias a textos que estabelecem, que são estabelecidos por tratados internacionais. Por exemplo, no Brasil, até 2002, 2008, agora não vou lembrar, mas até o Brasil assinar o Tratado de São José da Costa Rica, era permitido 3 tipos de prisão, 2 tipos de prisão civil. A prisão por dívida alimentar e a prisão por infiel depositário. Você é depositário de um bem penhorado na justiça, se você se desfaz dele, você poderia ser preso. E aí, o Pacto de São José da Costa Rica extinguiu essa e manteve só a prisão por dívida alimentar. Então, teve que mudar a legislação civil brasileira para se adequar ao pacto, porque ela passaria a ser inconstitucional. Respondido, Maria? É porque, na verdade, os tratados eles gozam de uma condição diferenciada mesmo. Eles não são normas escritas originárias do Brasil. Eles têm um tratamento diferente. Eles vêm de fora. Eles fogem àquela processo legislativo. Isso tira eles, normalmente, de qualquer estudo. Normalmente, eles não estão previstos em estudos sobre a formação de leis, eles estão previstos em estudos de direito internacional. A gente acaba esquecendo. Isso que eu não falei deles. O texto legal, que é o que vem, que é a lei propriamente dito, né, o que nos interessa, ele é um texto baseado em língua portuguesa culta, né, até um pouco exagerada, inclusive, e eles normalmente vão ser divididos em capítulos, sessões, títulos, capítulos e sessões. Tá? Quando normalmente é muito grande. Em textos mais curtos, existem leis mais curtas, por exemplo, leis pequenas, de um modo geral, elas não vão ter essa separação. Só grandes leis vão separar em títulos, capítulos e sessões. Normalmente é por números romanos. Em regra, os títulos são um agrupamento muito amplo, eles tratam de um conceito geral. Por exemplo, você tem os crimes contra os crimes contra a vida. Código Penal. Eu não vou falar bobagem para vocês. Os crimes contra a pessoa. É o título. Né? E aí esse título, ele trabalha tudo aquilo que é feito contra a pessoa. Né? A pessoa, o ser, né? De modo geral. E aí ele é dividido em capítulos, que são... O primeiro capítulo é crimes contra a vida, depois vem crimes contra das lesões corporais, mais um. Aí vem pericularização de vida e saúde, aí por aí, tudo aquilo que você vai fazer contra uma pessoa. Então, eles reorganizam a
funilando o trabalho. Então, você tem crimes contra a pessoa. Todos os crimes que você pode cometer contra a pessoa propriamente dita, né, o ser, está ali naquele título. E aí tem nos capítulos, né, crime contra a vida, crime de lesão corporal, crimes contra a honra, crimes de rixa, que aí vão... o que é crime contra a vida? Quando você mata alguém ou tenta matar alguém. O que é crime de lesão corporal? Quando você não quer matar alguém, mas quer machucar a pessoa. E por aí vai. E aí, exceções são subdivisões dos capítulos. É mais raro ter exceção, né? Bem pouco, mas quando ele ainda divide mais um pouquinho e vai especificando cada vez mais. Quando as leis são menores, elas já são por si só específicas. Só tratam de um tema, então não precisa essa divisão. Toda lei ela é organizada em artigos. Não sei se vocês já perceberam isso. Toda lei ela tem artigo. Uma forma sequencial de algarismos arábicos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, do primeiro ao nono é ordinal. Do 10 em diante é cardinal. A aula de matemática. Então artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10. Então, artigo 10. Artigo 11, artigo 12, por aí vai. Artigo 1700, que tem, por sinal. O Código Civil tem isso. Passa de 1700 o Código Civil, se não estiver enganado. Ele é em grandão. Vê? Já falo para vocês. Agora, tem 1700, passa de 2.000 artigos, tá? 2.046 artigos. Então, aí é artigo 1, artigo 1º, artigo 2046. Aquele texto inicial, né, do artigo, por exemplo, a gente estudou sobre a capacidade civil, né? Então, artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres da ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento, com vida. Mas a lei põe a salvo desde a concepção, direitos e nascituro. A gente estudou isso. Isso é o chamado caput, que é a cabeça em latim. Então, esse texto inicial, todo artigo tem que ter um caput. O artigo não é fora. E aí, o caput, né, ele vai ser, o artigo pode ser subdividido. Essa subdivisão, ela vai ser chamada de parágrafos, incisos e alíneas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, acho que vai ficar mais fácil para a gente entender, pra vocês verem. Ó, acho que vocês estão vendo, né? Não, ainda não. Vocês estão aqui, ó, artigo 4º do Código Civil, que a gente já estudou, né? No da incapacidade. Então, o caput é isso aqui. São incapazes relativamente a certos atos à maneira de os exercer. Isso aqui, nas leis em geral, você vai ter isso aqui, ó. Em que momento? Porque o artigo Código Civil, ele é de 2002. Então, eventualmente, você vai ter alterações, que é esse o caso, por exemplo. Então, ele alterou a forma como escreveu. Antigamente, tem um outro jeito. Hoje em dia não aparece muito, né? Mas antigamente aparecia aqui o artigo 4º que tinha sido revogado. E aí você tem essa listinha aqui. 1, 2, 3, 4. Essa lista que começa com algarismo romano são os incisos. Então, os maiores, inciso 1, os maiores de 16 anos, menores de 18. Inciso 2, os ébrios habituais e viciados em tóxico. Inciso 3, e por aí vai. Quando o artigo ele precisa de uma complementação que não é lista, porque é importante isso aqui, ó, o inciso é lista. Então, normalmente vai ter 2 pontos, e aí vem uma listinha. Um rol. Esse caso aqui é rol taxativo, porque ele só esses casos aqui é que dá a incapacidade relativa. Mas às vezes o artigo precisa de um complemento. Não é um novo artigo, porque não vai falar de uma nova regra, mas ele precisa organizar. Então, ele vem
parágrafo. Então, parágrafo único, a capacidade dos indígenas é regulada por legislação especial. Ele está falando aqui da capacidade relativa. Ó, a capacidade dos indígenas é outra história. É só um complemento ao artigo. Cadê? Acho que não vai ter nenhum aqui com mais de um artigo tão cedo. Mais de um parágrafo, aliás. Aqui. Quando você tem um parágrafo só, igual ali que a gente estava vendo, ele vai estar escrito, parágrafo único. Quando você tem mais de um parágrafo, tem esse símbolo aqui, que é o símbolo de parágrafo. E o parágrafo é sempre em cardinal, tá? Perdão, é sempre em cardinal até o 10, tem ordinal até o 10, até o 9, e do 10 em diante vai ser cardinal. Então, é parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 9º, parágrafo 10. Tá bom? E aí, aqui acho que não tem nenhum tão fácil. Deixa eu ver se eu acho bem rapidinho. Aqui, ó. Achou. Aqui você tem o artigo 206, que é prescrição. Não tem nada a ver. Então, prescreve em 1 ano a pretensão dos herdeiros. Então, você tem o caput, que a prescrição é quando acaba o direito, né, de exigir. Aí você tem, parágrafo 1º, em 1 ano, que são os prazos, né? Aí você tem o inciso 1, o inciso 2. Você tem uma lista dentro do parágrafo. 1, 2. Só que o inciso 2, ele precisa de mais uma lista. Então, prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador ou deste contra aquele, contado o prazo. Então, quando é que começa a contar? Qual que é a lista? Então, você tem uma lista, dentro de uma lista, você usa as alíneas. As alíneas são utilizadas por letra minúscula, com o parágrafo. Então, você tem o artigo, você tem uma lista, e dentro da lista, um dos itens da lista precisa ser redividido a outra lista. E aí você usa o inciso. Muito complicado, gente? Essa parte? Um pouquinho, né? Essa parte é meio chatinha. Eu acho que a Bíblia ainda é um pouco mais fácil para estudar, hein? Sei lá. Não é não. Mas é o mesmo sentido, né? Capítulo e versículo. A lei não tem metáfora e não tem parábola. A lei é literal. Isso aqui é o que eu acabei de falar. Isso aqui é interessante. Isso aqui é mais interessante até. Como é que funciona o processo legislativo no Brasil? São 6 etapas. Iniciativa, discussão, deliberação, sanção ou veto, promulgação e publicação. Então, primeiro, a iniciativa. Existem uma série de pessoas que podem propor leis. Qualquer deputado, qualquer senador, a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional, eles têm comissões, né? Comissão de Constituição e Justiça, comissão de educação, a comissão em si pode propor uma lei. O presidente da República, o procurador-geral da República, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, né? E ainda pode haver a chamada Lei de Iniciativa Popular, que é uma das formas de participação do povo no processo legislativo, que depende aí que você tem que ter, acho que é 5% de assinaturas. Agora eu não vou lembrar as porcentagens, mas você tem uma série de porcentagem e uma quantidade mínima de estados para poder valer. Muito difícil de conseguir pela extensão do Brasil, né? Então é mais fácil que um deputado adote. Então qualquer deputado ele vai lá, escreve uma lei e propõe, tá? E aí essa propositura ele entrega, pega o projeto de lei e fala, tá aqui, eu quero propor este projeto de lei, tá bom? Tá, senador? Qualquer uma dessas pessoas aqui, eu quero propor um projeto de lei, tá aqui, entrega o papel lá na secretaria da mesa diretora da Câmara. A secretaria da mesa diretora da Câmara vai dizer, tá bom, beleza, agora a gente vai para a discussão. A discussão é dividida em 3. Tá? Primeiro de tudo, Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça ela vai fazer o seguinte, vai pegar, vai olhar, vai pegar assim, de um lado a lei que o cara está propondo, do outro a Constituição. Esta lei é incompatível com a Constituição, está fora. Essa lei é compatível com a Constituição, mas esse artigo não é, esse artigo está fora.
essa lei é inteiramente compatível com a Constituição. Ok. Aí ele vai pegar a lista de leis que existem no Brasil e vai falar assim, já tem lei falando sobre isso. Então, você tem que mencionar isso aqui. Se a lei é exatamente igual, não muda, só tem lei, tá igual, tchau. Tem lei, mas o assunto é diferente. Então, você tem que dizer que, tá aqui, é diferente, por causa disso, 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 você precisa dizer que você vai revogar, que vai fazer. Tá bom? Beleza. Não tem lei, mas já tem um processo, uma lei, projeto de lei em tramitação sobre isso. Então, ele vai amarrar, vai tramitar junto, ou se for exatamente igual, falar, precisa, tem um aqui, não, então não. Quando esse projeto de lei, se já houver um projeto de lei existente, for de um deputado ou senador, ou de uma pessoa que não tem muita influência, por exemplo, um deputado que já não é mais deputado, digamos assim, você vai lá, tem um projeto de lei para criar, sei lá, o Dia do Estilista proposto pelo Clodovil. Tá, não foi para frente. O Clodovil morreu, falando, eu quero manter o meu projeto de lei, porque o Clodovil morreu, ele não vai mais cutucar para esse projeto andar. Então eu quero manter. Aí você pega, quem propôs foi, sei lá, o líder do Congresso, líder do governo no Congresso. Beleza, aí você deixa quieto, porque esse cara vai ter influência e o projeto de lei dele vai andar para frente. Feito isso, que é obrigatório para todas as leis, a mesa do Senado, isso aqui está tratando de educação. Essa lei é uma proposta para devolver a Organização Social e Política Brasileira como matéria obrigatória na escola. Então, isso tem que passar pela Comissão de Educação. Tá? E tem que passar também pela Comissão, não sei do que. Então, eles vão ver quais as comissões que tem para passar. Aí é discutido nas comissões temáticas para saber a viabilidade, a validade, se é útil ou não, se é conveniente, né, se está dentro de um espaço. Não, a gente está mudando aqui o ensino médio, você quer enfiar esse troço agora? Não dá. Então, se não aprovar nessas comissões temáticas, morreu o projeto de lei. Passou pela CCJ, passou pelas temáticas, aí ele vai para o plenário. Aí no plenário, quem propôs vai falar, obviamente vai defender, e vai ter gente que vai dizer, não, isso é errado, está fora. Por que trazer o ASPB? O ASPB é coisa de ditadura militar. Aí vai lá, o cara explica, não, mas eu quero organizar a política, mostrar o que cada um faz. Mas isso aí é coisa de comunista. Porque tudo que ninguém entende é coisa de comunista, hoje em dia. E aí, por aí vai. Feitos todos esses debates, discutido o projeto, né, vai para a votação. A votação é simples. O presidente pauta, a gente vai votar o projeto de lei, número tal, de autoria do deputado fulano de tal, que visa implantar o ASPB nas escolas públicas do Brasil. Cada um vai lá, vota, essa liberação, acho que agora é com digital, se eu não estiver enganado. Antigamente era com senha. E deu ruim isso aí, porque uma vez pegaram um deputado com um papelzinho, ele olhava assim um papelzinho, digitava a senha do deputado e votava. Aí ele ia na outra, ou seja, o cara estava votando pelos outros. Um absurdo, ridículo. E eu acho, se eu não tiver enganado hoje, é por digital, para você liberar a votação é na digital. Em regra, né, salvo tratados e PECs, a votação para ser aprovada é 50% mais um dos deputados e senadores. Tá? É importante o seguinte, ele pode começar, o projeto de lei proposto por um senador começa no Senado. Projetos de leis de qualquer outro começam na Câmara. Então, sendo o projeto aprovado na Câmara, ele vai para o Senado. Sendo o projeto de lei aprovado no Senado, em primeiro turno no Senado, ele vai para a Câmara, ele tem que ser votado nos dois. Se caso ele for aprovado na Câmara, for para o Senado, e no Senado ele for rejeitado, está fora. Acabou. Se ele for rejeitado na Câmara, também está fora. Não tem discussão. Só pode ser apresentado no próximo ano, na próxima sessão legislativa. Então, só o ano que vem. Digamos que o projeto de lei foi apresentado na Câmara, votado, aprovado na Câmara, vai para o Senado. No Senado eles vão lá e vão fazer emendas. O que são emendas? Os senadores vão dizer, tem isso aqui que pode ser mudado. A gente aprova, mas com essas emendas aqui. Volta para a Câmara para votar essas emendas. E aí, se for aprovado com as emendas, ele segue para a sanção do presidente.
O presidente tem que sancionar todas as leis. E aí ele tem 15 dias para fazer isso. Se ele não fizer em 15 dias, sanção tácita. Se em 15 dias ele se pronunciar e sancionar integralmente, ótimo, tá valendo. A sanção tácita também é integral. Se ele sancionar partes e vetar outras partes, ele tem que justificar por quê. E se ele sancionar tudo, ele também tem que justificar por quê. E aí o processo, esse projeto de lei volta para a Câmara, né, para o Congresso, onde uma sessão conjunta vai juntar Senado e Câmara dos Deputados, que vão votar para derrubar ou manter o veto. Se manter o veto, o projeto de lei está fora. Acabou, morreu. Só ano que vem. Se derrubarem o veto, não vota o presidente, está aprovado do jeito que foi. Tá? O presidente é obrigado a promulgar, porque é só um ato formal. A promulgação é só um ato formal. É só para dizer, ó, tá aqui, bateu o carimbo. Se o presidente não promulgar uma lei que tenha sido sancionada por ele, ou ainda que tenha o veto derrubado, ele pode incorrer em crime de responsabilidade, porque ele está prevaricando. E aí, depois que bateu o carimbo, vai para a publicação, vai para o diário, e aí é posto em conhecimento público, para que ninguém alegue o desconhecimento da lei. E aí, nesse caso, todo mundo já deve conhecer. Ninguém lê a porcaria do Diário Oficial, não sei se estiver esperando nomeação de concurso, eu sei disso, mas teoricamente se espera, né, que as pessoas leiam, né? Ninguém lê, não sei. Certo, pessoal? Esse é o processo natural de uma formação legislativa. Tá? No caso das PECs, tem uma diferença aqui, porque eles são votados em 2 turnos, em 2 casas, e aí a PEC não passa pela sanção. O presidente ele não pode sancionar ou vetar uma proposta de emenda à Constituição. Ele só pode aceitar, ele só vai promulgar. Então, essa parte aqui da sanção ou veto, esse pedaço aqui, ele não entra quando se trata de uma proposta de emenda à Constituição. E, no caso dos tratados internacionais, ele também não entra porque ele quem assinou. Então, seria meio idiota pedir para ele sancionar ou vetar algo que ele já assinou e disse que aceita. Então, por conta disso, essa é a diferença. Pessoal, hoje a aula estendeu um pouquinho mais, mas eu precisava terminar mesmo. Para quem não estava e para quem não lembra, hoje é o nosso último encontro síncrono. Nós não nos veremos mais. Eu deve ter visto bem pouca gente, tá? Eu só vejo as fotinhas das imagens. Mas fazer o quê? Faz parte. E só para a gente encerrar, eu gostaria de dizer que foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Foi uma turma muito bacana. A discussão de hoje, o debate de hoje, foi só para a gente consolidar um trabalho que foi feito aí desde agosto, excepcional. Gostaria de agradecer vocês pela paciência, por tudo que vocês fizeram, todo o acompanhamento que vocês tiveram ao longo desse semestre, e que eu fico honrado de ter a oportunidade de trabalhar com vocês durante esse período. Triste, porque nós não nos veremos mais, nem fisicamente, porque o semestre que vem volta presencial, seria um momento talvez para a gente se encontrar, porém, eu não estarei em Diamantino. Eu tive que abrir mão das aulas para o ano que vem, justamente porque elas voltam presenciais, e atualmente estou morando em Comodoro, por conta da aprovação da minha esposa num concurso para professora do estado, e aí fica inviável eu ficar indo para Comodoro, para Diamantino saindo daqui. Então, infelizmente, eu tive que deixar a disciplina, deixar o meu contrato, encerrar, e infelizmente a gente não vai ter essa oportunidade de se ver pessoalmente, mas fica aqui todo o meu carinho, meu agradecimento, meus elogios à turma maravilhosa, e daqui a pouco vocês estão formados, administradores extremamente competentes, e eu vou sentir uma pontinha de orgulho por ter colaborado de alguma forma ou de outra com todo esse processo. Espero que tenha colaborado pelo menos um pouquinho com esse processo de vocês. Então, muito obrigado mais uma vez. Precisando de qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom?
O grupo, por enquanto, é óbvio, a gente não vai desfazer. A gente ainda tem a nossa prova, nosso trabalho, a gente ainda tem algumas coisas para encerrar. A gente só encerra mesmo em dezembro, né, no dia 9 de dezembro, não, no dia 7 de dezembro, se não estiver enganado. Que é a nossa última interação, pelo menos acadêmica. E aí, mas depois disso, quem quiser permanecer no grupo vai ficar parado lá, mas sempre vai ter meu número à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. E sempre que quiserem aparecer aqui em Comodoro, a casa está aberta para tomar um café, comer alguma coisa, tá bom? Professor. Oi, Jefferson, pode falar. Uma parte, eu cheguei atrasado na aula, uns 15 minutos, eu acho que o professor está falando em relação a esses trabalhos, só para me entender. Nós fizemos uma avaliação, que foi corrigida, ok. Uhum. Segunda avaliação que eu vi que está no CIGA é aquela que é o trabalho que tem que entregar dia 30, o resumo. Isso. E você colocou um arquivinho lá embaixo, lá. Isso. Para responder dentro daquele arquivo. Aí eu vi que aquele arquivo está escrito no CIGA como de recuperação. E daí logo abaixo o professor colocou o outro trabalho de recuperação, dia 5/12. Tem como explicar rapidinho para mim? Não. Na verdade é o seguinte, para você entender bem certinho, acho que eu vou compartilhar aqui a minha guia, que vai ficar mais do CIGA, vai ficar mais fácil para vocês olharem. A gente tem aqui as aulas. Aqui, ó. Esse trabalho avaliativo que encerra dia 30 desse mês é a segunda avaliação. Normal. Sem muita... Aqui vai ficar fácil de ver. Esse trabalho aqui, tá? É a segunda avaliação, encerra dia 30. Esse arquivo, template para o trabalho e o trabalho avaliativo, que encerra dia 5/12, na verdade é errado, recuperação. O nome correto seria substitutiva, mas na hora não me vinha a palavra, eu acabei não passando. Esse trabalho que encerra no dia 5, ele serve para quem não fez a primeira prova, tá? E não conseguiu fazer a primeira prova, pode fazer é como se fosse uma segunda chamada. E aí vocês podem refazer isso aí. Então, esse trabalho da segunda avaliação é o trabalho da segunda avaliação normal. E o segundo, que é o trabalho de recuperação, não está errado esse nome, na verdade. Então, hein, professor? Essa é a minha dúvida, que aquele trabalho de avaliação que o senhor colocou ali, segunda avaliação, o contexto dele que o senhor pediu para fazer é em cima, dentro desse arquivo template aí. Eu lembro que o professor falou assim, eu vou fazer um modelito para você estar respondendo dentro dele. Cadê? Assim que essa é aí que eu tô confuso. Tarefas. Aí, ó, desce lá. Aqui, ó. Essa aqui. Tá vendo aí, que tem um arquivo? Baixa o arquivo dele aí. Esse arquivo é um template. É o template sobre os de cima ali, sobre o mínimo 2 laudas ali. Aí você vai achar o outro sobre arquivo. Esse daqui, ó. Esse template é isso aqui, ó. Vícios e erros dolo. Tá? Então, assim, ele não tem nenhum material de base. Tá? É que eu só consigo anexar um arquivo. Aí, você vai ver que o trabalho de recuperação, esse trabalho aqui, que é o segundo, ele tem um arquivo que é o do livro, né? Então, aí a hora que você vai baixar esse arquivo é o livro, não tem o template. Aí que tá, o template tá lá na turma. Mas o template que está lá na turma é o template da segunda avaliação, que é do de cima. Por isso que eu estou querendo pensar o que eu estou dizendo, professor. Abre ele aí, fazendo favor. Esse template para o trabalho de recuperação seria do trabalho avaliativo, segunda avaliação, se o senhor abrir esse arquivo. Porque eu lembro que quando o senhor passou esse trabalho avaliativo, nós ficamos... Você não confundiu na hora de colocar o... Tá entendendo? Aí o senhor falou, não, vou fazer um arquivo para vocês responder dentro dele. Se você abrir esse template, vai ser sobre vícios e erros, tudo. Jefferson, eu vou abrir aqui, mas eu tô achando que eu já sei o que aconteceu. Deixa eu só confirmar aqui. O que eu tô achando é que eu confundi na hora de colocar o arquivo, entendeu? Isso, então deve ser isso. Porque eu lembro assim, só para o senhor resumindo,
Na hora que essa segunda avaliação, trabalho, daí o senhor falou, não, vou fazer um arquivinho, template, Não, tá certinho. dentro dele, Tá certinho. certo? E daí, teoricamente, esse de recuperação não é obrigado a fazer. Abrir agora o template que está na tarefa intitulada Trabalho Avaliativo Segunda Avaliação. Tá? Abrir esse. Ele vai abrir isso aqui. Esse artigo. Esse vícios e erros dos atos jurídicos, erro dolo, coação, estado de perigo. Exatamente. Então tem esse template. Exatamente. Tá? Certo. Beleza. Aí você abre o outro arquivo, que é o template que tá... Ele não está na atividade, porque eu não consigo colocar 2 arquivos. Ele está na aula. Template para o trabalho de recuperação. Você abre ele. E o arquivo que abre, eu vou mostrar para você. O que vai abrir é esse daqui. Atividade de recuperação, resenha crítica. Então, são 2 arquivos em Word. Tá bom? Então, você tem 2 arquivos em Word. Você tem a atividade segunda avaliação, e ali embaixo tem baixar arquivo. É uma coisa que você vai fazer, é o trabalho de erros e vícios dos atos jurídicos. E embaixo você tem outra atividade. Na atividade, o arquivo que tem da atividade é o livro. São os 2 capítulos do que é direito. E aí, no principal, nas aulas, na sequência de aulas, você tem o template para o trabalho de recuperação. Então, são 2 arquivos diferentes. Eu estava olhando ali para ver se, de repente, não tinha bagunçado, tudo confundido na hora de anexar, mas não. Não foi, tá certinho. Professor, tem 2 questões que eu queria ver com o senhor. É a questão dessa primeira atividade. É o seguinte, eu já andei pesquisando na internet, eu não achei assim algo significativo, né? Uma explicação significativa. A única que eu achei foi a da aula que você passou sobre erros, vícios, dolos. E então, tipo assim, eu queria ver se você tem como passar alguma dica para a gente pesquisar, alguma coisa assim mais significativa para a gente desenvolver o trabalho. E uma dúvida que eu tenho é na terça-feira que vem vai ter uma avaliação do formato da primeira avaliação? Tá, vamos lá. Sim, eu vou procurar ver se eu acho alguns materiais e mando no grupo para vocês. Mas vocês podem procurar em todo lugar. Então, não é difícil de localizar. 2. Sim, dia 30, terça-feira da semana que vem, prova. Prova, 10 questões, múltipla escolha, objetiva, a partir das 7 da noite, vai até as 7 da noite da quarta-feira do dia 1º. 3 tentativas, 60 minutos cada uma. Mesma coisa que foi a primeira. Respondendo a Elisângela e a Maria Eduarda, assim, refrisando o que a Maria Eduarda falou, a resenha crítica do livro O que é Direito é para quem não fez a primeira prova. A segunda atividade, ela é o trabalho sobre erro e vício dos atos jurídicos. A avaliação de terça-feira vai abrir na terça e vai fechar na terça mesmo? Na quarta. Ah, tá. Abre na terça, dia 30, às 7 da noite, e fecha na quarta, às 7 da noite, dia 1º. E aí, para quem ficar de PF, dia 7, terça-feira que vem, tem a prova final. Também mesma coisa. 10 questões objetivas, 3 tentativas. Ah, como eu sou bonzinho. 60 minutos para fazer cada uma e vai ter 1 hora mesmo. A prova, então, vai ser... Não, um dia. A prova vai ser sobre todo o tema que nós aprendemos durante a disciplina? Não, vai ser... Só confirmar. Mas desde tudo que não caiu na primeira prova. Ah, tá. Então, vai... Esse slide dessa última aula o professor vai deixar disponível, né, também, né? Vou.
Professor, mas resumindo, quero agradecer pelos conhecimentos que o senhor disponibilizou aí para mim aí, foi de suma importância. E desculpa qualquer coisa aí, tá? Mas fica agradecido pelo aprendizado aí. Que pena que o senhor no ano que vem não vai estar conosco aí, mas Deus sabe os planos do senhor aí, da sua família aí. Amém. Tudo certo para vocês aí. Deus abençoe, tá? Um abraço. Um abraço. Obrigado. Pessoal, não tem nada de pedir desculpas de nenhum de vocês. Tá? Toda a discussão é válida, tudo que vocês falaram é muito útil. Muito obrigado mais uma vez. E nos vemos nesse mundão de Deus por aí. Lembrando que sempre precisarem, estou à disposição. Para um café, para uma conversa ou numa necessidade. Menos dinheiro. Dinheiro fica mais difícil. Aí eu não posso garantir nada, não. Então, pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, professor. Obrigado por tudo aí, tá? Mas assim dizem que até as pedras, né,